Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos hoje no nosso terceiro dia de meditação e exposição do Evangelho de Mateus. Hoje meditaremos nos capítulos 9, 10, 11 e 12. Porém, antes eu quero orar com vocês. Senhor Deus de Pai, estamos em mais uma manhã em Tua presença. Nós queremos Te louvar, Te agradecer pela oportunidade, pela bênção da vida, Senhor. Louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra, meditando em comunhão com os nossos irmãos. Visita cada irmão, cada irmã nesta manhã e que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos revele a Tua palavra, que possamos aprender além das linhas, mas que o princípio da Tua palavra fique impregnado no nosso coração, na nossa vida, para que tenhamos uma vida que agrada ao Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 9, do verso 1 ao 8, fala sobre a cura de um paralítico. Ao se deparar com um paralítico, Jesus não apenas vê sua condição física, mas também enxerga além, percebendo a necessidade espiritual mais profunda do homem. Sua primeira ação é surpreendente. Ele perdoa os pecados do paralítico. Essa declaração choca os escribas presentes, pois apenas Deus tem autoridade para perdoar pecados. Aqui Jesus está proclamando sua divindade e sua capacidade de perdoar pecados e restaurar relacionamentos quebrados com Deus. Dos versículos 9 ao 13, nós temos a chamada de Mateus. O relato começa com Jesus saindo de onde estava e vendo um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Mateus era publicano, uma figura desprezada pela sociedade judaica da época, devido à sua associação com o governo romano e à sua prática de cobrar impostos dos seus próprios compatriotas. No entanto, Jesus não se deixa influenciar pela opinião popular e vê além das aparências exteriores, enxergando o potencial de Mateus como discípulo e seguidor do reino de Deus. Ao encontrar Mateus, Jesus o chama com uma simples e poderosa frase: siga-me. Essas duas palavras foram suficientes para transformar a vida de Mateus para sempre. Ele imediatamente se levanta e deixa tudo para trás e segue Jesus. Esse ato de obediência imediata ilustra a prontidão de Mateus em responder ao chamado de Jesus e abandonar a sua antiga vida para seguir um novo caminho ao lado do Mestre. A cena seguinte é um contraste marcante. Jesus e seus discípulos estão sentados à mesa em uma refeição na casa de Mateus, cercado por outros publicanos e pecadores. Esse gesto de Jesus de compartilhar uma refeição com aqueles que eram considerados excluídos e indignos escandaliza os fariseus, líderes religiosos da época, que questionam a conduta de Jesus. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? A resposta de Jesus revela sua profunda compreensão do propósito de sua missão terrena. Ele declara: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Com essas palavras, Jesus não apenas defende sua prática de acolher e conviver com os pecadores, mas também explica que sua missão é trazer cura espiritual aos que estão perdidos e em necessidade de redenção. Dos versículos 14 ao 17, a essa altura João Batista provavelmente estava na prisão. Seus discípulos vieram a Jesus com um problema. Eles mesmos jejuavam com frequência, mas os discípulos de Jesus não. O Senhor responde com uma ilustração. Ele era o noivo e seus discípulos os convidados do casamento. Enquanto ele estava com eles, não havia motivo para que eles jejuassem, mas ele seria tirado deles. Então seus discípulos jejuariam. Ele foi tirado deles na morte e sepultamento, e desde sua ascensão ele esteve fisicamente ausente de seus discípulos. Então a questão levantada pelos discípulos de João ainda mais levou Jesus a apontar que João marcou o fim de uma dispensação, anunciando a nova era da graça. Ele mostra que seus respectivos princípios não podem ser misturados. Tentar misturar a lei e graça seria como usar um pedaço de pano novo
e não encolhido para remendar uma roupa velha. Quando lavado, o remendo encolheria, rasgando-se do pano velho. Ou a mistura seria como colocar vinho novo em odres velhos. A pressão provocada pela fermentação do vinho novo arrebentaria as peles velhas porque tinha perdido a elasticidade. A vida e a liberdade do Evangelho arruinam os odres do ritualismo. Nos versículos 18 ao 26, Jesus realiza 2 milagres. Primeiro, um líder da sinagoga se aproxima de Jesus e pede ajuda, pois sua filha acaba de morrer. Ele acredita que se Jesus tocar nela, ela viverá. Jesus prontamente vai com ele e uma grande multidão o segue. No caminho, uma mulher que sofre de hemorragia há 12 anos se aproxima de Jesus por trás e toca a borda do seu manto, acreditando que será curada se apenas tocar em suas vestes. Jesus se vira e vê a mulher e diz: "Filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou", e imediatamente ela é curada. Ao chegar à casa do líder da sinagoga, Jesus encontra os flautistas e a multidão em alvoroço. Ele diz que a menina não está morta, mas dorme. A multidão ri dele, mas após expulsá-los, Jesus entra, toma a mão da menina e ela se levanta. Nos versículos 27 ao 34, acontece a cura dos cegos e dos mudos. A história começa com 2 cegos seguindo Jesus e clamando por misericórdia. Eles reconhecem Jesus como filho de Davi, uma expressão que denota a sua fé no Messias prometido. Esses homens estão dispostos a perseverar em sua busca por cura, mesmo diante de obstáculos e dificuldades. Sua fé é um testemunho inspirador de confiança e esperança na capacidade de Jesus de trazer luz às trevas. Ao se aproximarem de Jesus, ele pergunta-lhes: "Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?" Sua pergunta não é apenas um teste de fé, mas uma oportunidade para que os cegos expressem sua confiança no poder de Jesus. Eles respondem afirmativamente, declarando sua fé na capacidade de Jesus de trazer cura em resposta à sua fé. Jesus toca os olhos dos cegos e diz: "Seja-vos feito segundo a vossa fé." Instantaneamente seus olhos são abertos e eles podem ver claramente. Esse milagre não apenas restaura a visão física dos cegos, mas também revela o poder transformador da fé em Jesus. Logo após esses milagres, um homem mudo e endemoniado é trazido a Jesus. Ele é incapaz de falar devido à influência demoníaca em sua vida. Jesus expulsa o demônio e o homem recupera a fala. A multidão fica maravilhada e glorifica a Deus por testemunhar esses milagres extraordinários. No entanto, os fariseus presentes não compartilham do mesmo espírito de admiração. Em vez disso, eles acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Essa acusação é uma tentativa de descreditar Jesus e questionar sua autoridade divina. No entanto, Jesus refuta essa acusação com a sabedoria e poder, demonstrando que seus milagres são realizados pelo poder de Deus e não pelo de Satanás. E para finalizar o capítulo 9, dos versos 35 a 38, nós vemos a compaixão de Jesus pela multidão. O texto começa descrevendo as atividades de Jesus enquanto ele percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Essas ações refletem o ministério abrangente de Jesus, que não se limitava apenas à pregação, mas também incluía o cuidado físico e espiritual das pessoas. Ao observar as multidões, Jesus é movido por compaixão ao ver que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esta imagem evoca a ideia de uma direção espiritual ausente, onde as pessoas estão perdidas e sem orientação. Jesus não apenas vê as necessidades físicas das pessoas, mas também percebe sua necessidade espiritual mais profunda. Diante dessa situação, Jesus instrui seus discípulos a orar ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a colheita. Essa instrução revela a visão de Jesus para a obra do reino, que requer mais do que apenas sua própria presença física. Ele reconhece a importância de trabalhadores dedicados e comprometidos para proclamar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus e cuidar das necessidades espirituais das pessoas. O capítulo 10 descreve como Jesus escolhe, instrui e envia os 12 apóstolos em missão.
Ele lhes dá autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todas as doenças. Jesus orienta a não irem aos gentios ou samaritanos, mas às ovelhas perdidas de Israel, pregando que o reino dos céus está próximo. Ele instrui sobre como lidar com a rejeição e avisa que enfrentarão perseguições, comparando-os a ovelhas entre lobos e incentivando-os a serem prudentes e inocentes. Jesus fala sobre as divisões que sua mensagem trará, até mesmo dentro das famílias. Ele afirma que quem ama seus familiares mais do que ele não é digno dele. Ele também fala sobre tomar a cruz e seguir-lhe, enfatizando o custo do discipulado. Jesus garante que aqueles que reconhecem e recebem seus seguidores, reconhecem e recebem a ele e ao Pai. Esses ensinamentos destacam o compromisso e a seriedade exigidas de seus discípulos, além da promessa de recompensas para aqueles que permanecem fiéis. No capítulo 11, do verso 2 ao 6, João Batista envia mensageiros a Jesus. Esses versículos realçam a dinâmica entre expectativa e realidade, e como a fé é provada e fortalecida em meio às dúvidas. A resposta de Jesus, baseada em suas obras, convida a uma fé que vai além das aparências e se baseiam na observação dos frutos de seu ministério. Ele desafia as expectativas preconcebidas e destaca a importância de reconhecer a verdade divina em ação, mesmo quando não os encaixa em nossas próprias expectativas. Dos versos 7 ao 19, é uma passagem rica onde Jesus fala sobre João Batista e a reação da geração à mensagem divina. Jesus aproveita a partida dos discípulos de João Batista para esclarecer a multidão sobre o verdadeiro papel de João Batista. Ele destaca a firmeza e a determinação de João, contrastando sua força com algo tão frágil quanto um caniço balançado ao vento. João não é uma figura convencional. Ele é um profeta maior que todos os anteriores, um mensageiro que prepara o caminho para o próprio Messias. Jesus eleva João, mas também estabelece que no reino dos céus, mesmo o menor é maior que João. Isso enfatiza a grandeza do reino que Jesus está inaugurando. A metáfora das crianças nas praças que não reagem aos diferentes chamados destaca a indiferença e a rejeição das pessoas. Seja a mensagem austera de João ou a abordagem mais acessível de Jesus, ambas encontram resistência. Jesus está apontando para um coração endurecido que prefere criticar do que aceitar a mensagem divina. A declaração de Jesus de que a sabedoria é justificada por suas obras sugere que a verdadeira sabedoria é mostrada não pelas palavras, mas pelos frutos das ações. Tanto João quanto Jesus são justificados pelo impacto de suas vidas e ministérios. Este é um convite para que as pessoas olhem além das aparências e críticas superficiais, buscando o verdadeiro valor e sabedoria das ações concretas. Dos versículos 20 ao 24 são um forte chamado ao arrependimento e uma advertência sobre a responsabilidade que vem ao testemunhar os milagres de Jesus. As cidades condenadas tiveram a oportunidade de ver os milagres de Jesus em primeira mão, mas ainda assim não se arrependeram. As comparações com Tiro, Sidom e Sodoma, cidades conhecidas por sua impiedade, servem para enfatizar a gravidade da rejeição de Jesus. Jesus está destacando que com maior revelação vem maior responsabilidade. Aqueles que testemunham a verdade e os milagres de Deus e ainda assim escolhem não se arrepender enfrentarão um julgamento mais severo. É uma poderosa chamada para refletirmos sobre a nossa própria receptividade à mensagem de Jesus e como respondemos às oportunidades de transformação em nossas vidas. Esses versículos nos desafiam a considerar a seriedade do arrependimento e da verdadeira transformação diante da presença e das obras do Senhor. Versos 25 ao 27,
Esses versos reforçam a importância da humildade e da receptividade para entender e aceitar a revelação divina. Jesus destaca que o verdadeiro conhecimento do Senhor é uma dádiva, não algo que pode ser conquistado através da sabedoria humana. Ele também sublinha seu papel essencial como mediador entre Deus e a humanidade. Essas palavras convidam a reflexão sobre como nos aproximamos do Senhor, com humildade e coração aberto, ou confiando em nossa própria sabedoria. Elas nos lembram da importância de depender da revelação divina e de reconhecer a soberania do Senhor em todas as coisas. E finalizando o capítulo 11, dos versos 28 ao 30, este é um chamado universal, abrangendo todos aqueles que sentem o peso das dificuldades e pressões da vida. Jesus oferece uma troca, nosso fardo pesado por seu jugo leve e sua humildade e mansidão como exemplo a seguir. O jugo de Jesus é caracterizado por paz, descanso e alívio, contrastando com a opressão e o peso das obrigações e preocupações terrenas. Capítulo 12, do 1 ao 14, Jesus e seus discípulos estavam andando por um campo de trigo, e os discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas para comer. Imediatamente os fariseus levantaram uma questão sobre a legalidade desse ato no sábado, que era estritamente guardado como um dia de descanso e de observância religiosa. No entanto, Jesus responde a essa acusação citando o exemplo de Davi, que em uma situação de necessidade também desobedeceu uma lei cerimonial ao comer os pães da proposição no templo. Jesus está enfatizando que as necessidades humanas são prioridades sobre as regras religiosas. Essa resposta de Jesus é crucial, pois ele não apenas desafia a interpretação legalista dos fariseus, mas também aponta para a verdadeira intenção do sábado, ser um dia de descanso e bem-estar para as pessoas. Ele está destacando que a lei não deve ser interpretada de maneira rígida e desumana, mas sim com compaixão e sensibilidade para com as necessidades humanas. Logo em seguida, Jesus entra na sinagoga e se depara com um homem que tinha uma mão mirrada. Os fariseus estavam observando Jesus atentamente, esperando para ver se ele iria curar o homem no sábado, o que seria considerado uma violação da lei. Jesus, percebendo os pensamentos dos fariseus, não apenas cura o homem, mas também expõe a hipocrisia deles ao fazer uma pergunta retórica sobre se é lícito fazer o bem ou o mal no sábado, e se é lícito salvar uma vida ou destruí-la. Neste episódio, Jesus demonstra sua autoridade sobre a lei do sábado, e ao mesmo tempo revela sua compaixão e seu desejo de trazer cura e restauração para as vidas das pessoas. Ele está revelando que sua missão vai além das formalidades religiosas e está focada na restauração do ser humano, tanto espiritual quanto fisicamente. Dos versos 15 ao 21, Jesus percebe que as multidões o seguem, então ele se retira, mas muitos continuam a segui-lo, e ele cura todos os doentes. Jesus ordena que não divulguem quem ele é, cumprindo assim a profecia de Isaías 42, do 1 ao 4, que descreve o servo escolhido de Deus, em quem Deus se agrada. O Espírito de Deus está sobre ele, e ele proclamará justiça às nações. Ele não contenderá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Ele não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que fumega, até que leve a justiça à vitória, e em seu nome as nações colocarão sua esperança. Esses versículos enfatizam a humildade e a missão de Jesus como servo de Deus que cura e traz justiça com mansidão e esperança. Dos versos 22 ao 37, nessa passagem, Jesus realiza um milagre notável ao curar um homem possesso que era cego e mudo.
No entanto, em vez de reconhecerem o poder divino de Jesus, os fariseus lançam uma acusação terrível. Eles afirmam que ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa acusação é profundamente séria e revela a extensão da oposição dos fariseus a Jesus. Eles não apenas recusam aceitar sua autoridade, mas também tentam difamá-lo, falando que seus milagres vêm do poder do mal. No entanto, Jesus responde a essa acusação de maneira clara e eloquente, expondo a falta de lógica e a natureza perversa dessa alegação. Ele começa por apontar a inconsistência na argumentação dos fariseus, questionando como Satanás poderia expulsar a si mesmo. Isso revela a falta de lógica por trás da acusação e expõe a natureza absurda da mesma. Além disso, Jesus demonstra que seus milagres são evidências do reino de Deus chegando à terra e não do poder de Satanás. Em seguida, Jesus adverte os fariseus sobre a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele afirma que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, destacando a seriedade e a consequência eterna deste ato. Essa advertência é um lembrete poderoso de que a dureza de coração e a recusa em reconhecer a obra do Espírito Santo pode levar à rejeição da salvação. Por fim, Jesus nos ensina sobre a importância de nossas palavras e pensamentos. Ele nos lembra que somos responsáveis por cada palavra que proferimos, pois nossas palavras revelam o estado de nosso coração. Ele nos encoraja a buscar a pureza interior e a cultivar um coração cheio de amor, compaixão e verdade, para que possamos dar testemunho do reino de Deus em nossas vidas. Dos versos 38 ao 45, nesse episódio, os fariseus abordam Jesus e pedem um sinal miraculoso como prova de sua autoridade divina. Em resposta, Jesus oferece um enigmático sinal de Jonas, lançando luz sobre a natureza de sua missão e a incredulidade daqueles que o rejeitam. O sinal de Jonas refere-se à história do profeta Jonas do Antigo Testamento. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe antes de ser liberado, Jesus profetiza sua própria morte e ressurreição futura, que aconteceriam após 3 dias. Essa analogia não apenas antecipa o evento central do cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus, mas também destaca a rejeição e a incredulidade dos fariseus diante desse sinal. Ao usar a história de Jonas como um sinal de sua própria morte e ressurreição, Jesus está convidando os fariseus a reconsiderar suas atitudes e crenças. Ele está oferecendo-lhes uma oportunidade de arrependimento e fé, mostrando que sua missão vai além dos milagres visíveis e aponta para a redenção espiritual e eterna. Além disso, Jesus usa a parábola do espírito imundo para ilustrar a importância de transformação interior. Ele compara a situação de uma pessoa que é liberta de um espírito imundo, mas não preenche o vazio interior com a presença do Senhor. Há uma casa varrida e adornada por fora, mas vazia por dentro. Isso nos lembra da importância de nutrir uma fé genuína e uma comunhão íntima com o Senhor, para que possamos resistir à influência do mal e experimentar a verdadeira plenitude espiritual. E para finalizar o capítulo 12, dos versos 46 ao 50, Jesus está ensinando, sua mãe e seus irmãos chegam, desejando falar com ele. No entanto, em vez de interromper sua pregação, Jesus responde de uma maneira surpreendente. Ele aponta para os seus discípulos e declara que aqueles que fazem a vontade de seu Pai Celestial são sua verdadeira família. Essa afirmação de Jesus desafia as concepções convencionais de parentescos e laços familiares. Ele está transmitindo uma mensagem profunda sobre a natureza do reino de Deus e os critérios para fazer parte de sua família espiritual. Em vez de se basear em laços de sangue ou genealogia, Jesus destaca a importância da obediência à vontade de Deus como o principal fator que define quem são seus verdadeiros parentes.
Essa passagem nos convida a refletir sobre o que significa ser parte da família de Jesus. Não se trata apenas de uma questão de parentesco biológico, mas sim de uma profunda conexão espiritual baseada na fé e na obediência. Jesus está nos ensinando que o verdadeiro parentesco está enraizado em nossa relação com Deus e em nossa disposição em seguir seus mandamentos. Além disso, essa passagem nos lembra da importância de priorizar o nosso relacionamento com Deus sobre todas as outras relações terrenas. Jesus não está negando a importância da família biológica, mas está apontando para uma prioridade espiritual mais elevada. Ele está nos chamando a reconhecer que nosso relacionamento com Ele deve estar no centro de nossas vidas e influenciar todas as outras áreas. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Queridos, eu queria deixar uma reflexão para os irmãos em cima dos versículos 28 a 30 do capítulo 11, onde Jesus diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós vemos aqui que o Senhor, Ele oferece alívio, e após o alívio ele oferece descanso. Eu não sei como que vocês têm vivido as suas vidas, suas lutas, mas que você nunca esqueça que em Jesus nós temos descanso das sobrecargas da vida. E quando nós tomamos sobre nós o jugo do Senhor, que é leve, que é suave, que nós aprendemos dele, assim como nós temos lido em sua palavra, e que isso possa penetrar em nossas vidas, nós encontramos o verdadeiro descanso nele, quando nós nos alinhamos com os propósitos do Senhor, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Neste lugar nós encontramos descanso, porque nós fluímos em Deus e nós temos uma vida onde a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela faz parte do nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos, tenham um dia especial, abençoado, e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.